Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal do GA Invest, né? Eu sou o Lucas, principal analista da nossa plataforma, e no primeiro vídeo de 2022, esse ano que a gente tende aqui a trazer muito mais conteúdos para o YouTube, tá? Então fiquem ligados aí nas próximas novidades que a gente vai ter dentro do canal do YouTube. Eu trago para vocês uma lista de algumas microcaps, né? Empresas de baixíssima capitalização. Foi algo que algumas pessoas me questionaram lá no direct do Instagram. Se você não me segue lá, clica no link que está na descrição para me seguir também. E algumas pessoas me questionaram uma lista, né, realmente de empresas que valeria a pena ficar de olho aí ao longo de 2022 e quem sabe adicionar na carteira, tá? Então deixando bem claro que essa lista aqui não é para você comprar em 2022 e fazer muito dinheiro com elas. A gente não sabe o que pode acontecer no curto prazo, mas sem dúvida são empresas que terão resultados bem interessantes em 2022 e que potencialmente podem gerar aí grandes retornos no longo prazo, né? Empresas de baixíssima capitalização, elas têm o potencial de multiplicar o patrimônio por 10, 20, 30 vezes, né? A gente já viu isso acontecer anteriormente e, consequentemente, ela deve acontecer novamente. Então, se você gostou desse vídeo aqui, que a gente lista essas empresas e fala um pouco do racional por trás de cada uma, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. Vamos então direto pro nosso vídeo, logo após a vinheta. Vejo vocês lá. Bom, pessoal, vamos então para a nossa lista aqui de microcaps, tá? Empresas que a gente acredita que faz sentido você manter no radar ao longo de 2022, tanto para conhecer ou então se você já conhece, né? Empresas que vale a pena você acompanhar e quem sabe uma delas pode fazer parte da sua carteira aí a partir de 2022, tá? Duas coisas importantes antes da gente começar o vídeo. Primeira coisa, né? A questão do critério de uma microcap. O que a gente considera de fato que é uma microcap? A nossa definição são empresas que têm o valor de mercado abaixo de 3 bilhões de reais, tá? Segunda coisa, muito importante isso aí, para vocês entenderem, pessoal. Essas empresas aqui, elas têm um grande risco atrelado à execução. O que eu quero dizer com isso, tá? O objetivo de uma microcap é se tornar uma small cap. O objetivo de uma small cap é se tornar uma mid cap e por aí vai, né? Então assim, quando você pega uma empresa que está muito pequena, que está muito no início, digamos assim, algumas dessas empresas aqui, elas têm até anos aí já, tanto de bolsa como também de fundação. Mas algumas outras empresas, elas estão muito mais no início, né, tanto do seu mercado como da sua atuação dentro do setor. Quando você pega esse tipo de empresa, você tem uma grande possibilidade de resultados. Então essa empresa, ela pode ir muito bem e entregar um valor excepcional para o acionista, multiplicar por 10, 20, 30 vezes. A gente já viu isso antes, né? E esse é o grande tchan da bolsa de valores, digamos assim. Você pode perder 100%, mas você pode ter o seu capital multiplicado por 30 vezes, né? Então é muito assimétrico um investimento desse tipo, se a gente conseguir realmente achar aquela empresa que tende a entregar um crescimento bem interessante, com qualidade, é claro. E também pode acontecer o oposto, né? Pode ser que a empresa realmente não consiga entregar um crescimento tão bom, que isso já esteja embutido no preço esperado pelo mercado. Isso tende a penalizar bastante, né, a cotação da empresa e, consequentemente, o valor entregue ao acionista. Então, esse aqui é um disclaimer para que vocês saibam que esse tipo de empresa aqui não é um tipo de empresa que você tem que ter um percentual muito alto na sua carteira, tá? Na minha opinião, essas empresas aqui, para você ter no máximo 3, 3,5%, 4% da carteira estourando ali, digamos assim, aportado, né? É claro que se a empresa começar a andar, se multiplicar, tudo bem, você mantém a empresa e você segura por um tempo maior. Só que é importante entender também que vocês precisam controlar o risco quando vocês investem em microcaps, tá? Falando da primeira microcap aqui que a gente resolveu trazer, é uma empresa que praticamente está no topo ali, digamos assim, no limite das microcaps, né? Ela tem um valor de mercado de 3 bilhões, aproximadamente 2,8 bilhões. É a Agro 3, né? Brasil Agro, né? E de que forma ela atua, né? A empresa praticamente tem duas linhas aí de receita relevante. Primeiro, ela tem a própria produção de insumos agrícolas, de fato, né? Que ela tem diversas terras e ela produz esses insumos. E a segunda linha de receita, uma linha de receita que teve grande impacto no lucro da companhia ao longo de 2021, que ela realmente pega algumas terras que são, digamos assim, uma qualidade inferior, que não estão desenvolvidas,
ela compra essas terras, desenvolve as terras, melhora as terras, faz benfeitorias nessas terras, deixa as terras produzíveis, né, e depois ela revende essas terras, e a gente teve um incremento grande de lucro da empresa por conta exatamente dessa revenda, tá? E inclusive isso beneficiou bastante o dividend yield que a empresa pagou nos últimos 12 meses, tá? Então esse é um dividend yield aqui, ó, que geralmente a empresa não paga um yield tão grande, é cerca de 4% ali, 3%, mas nos 12 meses anteriores ela pagou 9%, tá? Então tem que saber que existe uma certa dinâmica de curto prazo que está favorável a Brasil Agro nesse momento, mas a gente gosta muito da empresa. A empresa tem margens operacionais aqui, margem EBITDA bem alto, margem líquida bem alta também e rentabilidades boas, né? E a gente acha que o setor agro ele tende a se manter resiliente aí para os próximos anos, então a gente acha que é um investimento interessante, vale a pena olhar. A segunda empresa da nossa lista é a Tupy, empresa que atua na produção de material rodoviário, tá? Recentemente a empresa fez uma aquisição bem interessante da Texseed, né? Acaba que a aquisição teve que ser reduzida, né? Por conta de algumas negativas de órgãos antitrust, principalmente ali no México, mas acaba que isso foi até positivo para a Tupy na nossa opinião, né? Porque ela conseguiu comprar de fato as empresas, né? Os ramos da Texseed, né? Que estão mais de acordo com o negócio dela, né? A empresa ela fabrica mais peças, né? Para veículos grandes, né? Veículos, caminhões, maquinário. Então é uma empresa um pouco mais focada nessa parte. Ela acredita que na parte de veículos leves, essa produção de veículos leves tende a ter uma disrupção grande da eletrificação. E ela acha que na parte de veículos pesados é um pouco mais difícil de isso acontecer, tá? Então a empresa conseguiu comprar exatamente a parte da Texseed que fazia mais sentido para ela em questão de sinergia. E a gente acha que a empresa negociando aí nos seus 13 vezes lucro, né? Uma empresa que tem uma receita dolarizada, uma empresa global de fato, e que tem um grande diferencial competitivo realmente da expertise da Tupy, a tecnologia que toda ela tem, a gente acha que a empresa ela tá bem largada pelo mercado, para ser sincero. Talvez por conta do yield aqui muito baixo, mas a gente vê que o payout médio da companhia é de cerca de 50%, e ela está distribuindo aí nos últimos 12 meses apenas 15%. Então a gente acha que para os próximos meses a Tupy deve voltar a pagar dividendos mais interessantes e consequentemente isso pode chamar a atenção um pouco mais do mercado, tá? A gente gosta bastante da empresa então, e a gente acha inclusive que a empresa ela tem boas barreiras contra a eletrificação, tá? A eletrificação de veículos pesados, né, caminhões e maquinários grandes é um pouco mais complexa, tá? Ela tende a não ser tão eficiente contra veículos leves, beleza? A terceira empresa que a gente traz hoje é a BR Partners, tá? Aqui basicamente eu chamaria essa empresa aqui de mini BTG, seria um apelido que eu daria para ela. E qual que é o grande tchan da BR Partners, né? Por que alguém contrataria a BR Partners? Ela atua muito nessa parte de investment banking, essa parte de M&As, de fusões, aquisições. E por que uma grande empresa, né? Geralmente empresa que está fazendo fusão para contratar uma empresa desse tipo, ela tem que ser bem grande, né? Empresa listada, né, e tudo mais. Por que ela contrataria a BR Partners e não o BTG ou outras empresas do ramo que são bem maiores, tá? Eu acho que a grande questão aqui, que está por trás do sucesso da BR Partners, é justamente a credibilidade que a empresa tem, por conta principalmente do seu CEO, que é o Ricardo Lacerda, tá? Um cara muito conhecido no mercado financeiro, um cara respeitado, já trabalhou em diversos grandes bancos de investimento aí no passado, e consequentemente ele tem um grande conhecimento aí, ele conseguiu trazer uma carteira de clientes interessantes para a BR Partners, tá? Então é uma empresa que sofreu com aquela condição que a gente comentou na semana passada sobre a Vamos também, né? A empresa que teve a redução de liquidez aí por conta de ser proibido ser negociada com investidores de varejo. Ela teve um IPO para investidores profissionais e consequentemente, né, de acordo com as regras da CVM, ela só poderia ser negociada por investidores qualificados, eu acho que por 2 anos, né? Que fica essa proibição aí. Mas, consequentemente, a empresa vai fazer um follow-on. Quando esse vídeo sair, provavelmente esse follow-on já vai ter saído. Eu acho que é dia 21 ou dia 27, não tenho certeza. E depois desse follow-on que ela vai fazer, que é bem simbólico, né? Um follow-on bem simbólico, só para ela conseguir destravar esse potencial de conseguir ser negociada novamente por investidores de varejo. E visto que ela tem uma capitalização bem baixa, né, o valor de mercado dela aqui nem está aqui, mas ela é uma microcap de fato, a gente acha que a empresa vai acabar conseguindo ter uma liquidez melhor e quem sabe
conseguir retomar um patamar de mercado aí que faça mais sentido. Na nossa opinião, a empresa negociando a 13 vezes lucro é uma roubada total, tá? A empresa praticamente dobrou de tamanho aqui de 2020 para 2021. Interessantemente, aumentou a margem e manteve uma rentabilidade interessante aqui também. O ROI acabou caindo porque muito caixa entrou na empresa por causa do IPO, tá? Mas a gente acha que ainda mantém-se bastante retorno sobre as atividades da empresa, tá? BR Partners, então, uma empresa bem interessante aí do ramo. Outra empresa de material rodoviário, mais focada na parte tanto de longarinas, de estrutura de carro, como também na parte de rodas, é a IOSP Maxion, tá? E aqui a gente está falando de uma empresa que é global também, uma empresa que tem receita dolarizada, que tem receita em outros mercados, como a Ásia, a Índia, a China também. Então é uma empresa bem interessante, empresa global, e que a gente acha que, na nossa opinião, acabou sendo muito penalizada pelo mercado. Uma empresa que traz um dividend yield interessante, inclusive eu vou receber uma chuveirada de dividendos aí da IOSP Maxion em março, salvo engano. Tá? Então bastante dividendo que a empresa paga, é interessante. E a empresa sofreu muito em 2020, né? Praticamente teve trimestre que a receita da empresa zerou. Então foi uma dinâmica bem interessante, uma empresa que historicamente está bem alavancada, chegou 2020 aqui a quase 10 vezes, né, o EBITDA, aí, a dívida líquida sobre EBITDA, e agora já está um pouco mais equalizada, né, dentro da situação da empresa. Então a gente acha que é uma empresa um pouco mais arriscada, sem dúvidas, em comparação com a Tupy. Eles têm uma operação que ainda precisa de certas melhoras. A Tupy ela já tem uma operação bem azeitada ali, bem mais eficiente, mas a gente vê bastante potencial aqui também, né? Empresa que negocia a 0,5 valor patrimonial, 5 vezes lucro, né? Esse lucro aqui, inclusive, a gente acha que tende a melhorar. Se você pegar o 3T21 e analisar, você vai ver que esse múltiplo aqui é muito menor. Então a gente acha que é uma empresa interessante, né? Que negocia aí a 0,2 também o valor da sua receita. Vale a pena olhar, mas ela tem um pouco mais de risco de execução do que a Tupy necessariamente, tá? Próxima empresa é a Unifique, uma empresa da área de telecom, uma empresa regionalizada, muito focada ali na parte de Santa Catarina. Basicamente, o que a Unifique faz, né? Ela fornece banda larga de altíssima qualidade fora dos grandes centros ali de Santa Catarina. Então, o objetivo da Unifique, da BrisaNet, da Desktop, essas empresas que chegaram recentemente ao mercado, é muito mais tentar ganhar pela qualidade ali e em locais, né, principalmente no caso da Unifique, eu percebo isso muito bem, que as grandes operadoras de telecom não têm muito interesse. Então, claro, Vivo, TIM, elas não vão querer entrar com tanta força nesses pequenos mercados, né, mas acaba que ela acaba fidelizando muito forte os clientes lá, porque geralmente nessas pequenas cidades você não tem acesso a uma banda larga de qualidade. E hoje em dia é fundamental para as pessoas internet de qualidade. O cara quer ver o Netflix, quer ver qualquer coisa, tem que ter internet de qualidade. Uma coisa que pesa em relação ao Unifique é o quê? A empresa veio ao mercado a um patamar de múltiplo bem esticado, né? Mais de 50 vezes aí lucro, apesar de ter uma perspectiva de crescimento muito boa. Você vê que a empresa cresceu aqui aproximadamente 50% o seu lucro de um ano para outro, tá? Com a margem fantástica, a margem EBITDA muito forte de 47%, líquida 18%. A empresa está com bastante dinheiro em caixa agora para fazer aquisições, crescer de forma inorgânica, né? Comprando pequenas empresas, mas ela ainda negocia um múltiplo de 30 vezes. Então aqui o mercado ele espera um crescimento bom da Unifique para os próximos anos, né? Só se você fizer uma conta aqui bem rápida, né? Digamos que a empresa ela cresça 30% em 2022 e depois ela cresça 20% em 2023, né? Então você tem um lucro aqui de 71 vezes 1.3 vezes 1.2. Então a empresa vai estar a 110 milhões de reais de lucro no final de 2023, certo? Essa é a conta que a gente está fazendo. E atualmente a empresa negocia 28, né? Dividindo aqui pelo lucro atual, 1,54, 28,48 dividido por 1,54. A empresa aí, ela tem um lucro no final de 2023 de cerca de 18 vezes, tá? Na minha opinião, a empresa consegue entregar até mais crescimento do que isso, mas existe um risco de execução aí. Você consegue perceber que existe um risco de execução porque a empresa ainda vai estar negociando a 20 vezes lucro se ela entregar esse crescimento, tá? Então, é uma empresa que eu acho que tem um grande potencial. A gente vê que os clientes da empresa gostam muito da empresa, a empresa tem um NPS muito alto, né?
Mas assim, tem que ter uma certa cautela em relação à execução da empresa. A empresa tem que continuar mantendo o crescimento para conseguir realmente justificar esse múltiplo aqui. Lembrando que esse múltiplo ele não seria tão alto no mercado de alta, mas no mercado de baixa, como a gente está, no qual a gente tem algumas empresas aqui que eu vou mostrar que estão com múltiplos bem menores, né? A empresa tem que justificar esse crescimento de uma forma mais assertiva. Vamos então para Positivo, né? Uma empresa que muita gente tem preconceito, né, em relação aos notebooks da Positivo, ao desktop da Positivo, aos celulares da Positivo, mas ela tem a sua fatia de mercado, tá? Então não vai chegar a ser um Apple ou um Dell da vida, mas é claro que dentro da classe mais baixa, ali, da classe C, classe D, a Positivo é bem forte, tá? E a empresa tem apresentado bons resultados, tem começado boas linhas de crescimento dentro da empresa, tanto na parte de internet das coisas, né? Tem mostrado um crescimento muito grande nos aplicativos de smart home. Então é uma empresa que assim, ela tem um certo segmento que é um pouco mais tradicional e bem competitivo, que é a parte de desktop, notebook, celulares, mas ela tem outros segmentos, né, que você consegue ver que a empresa está colocando muita tecnologia, está colocando muito investimento e que tem um potencial bom de crescimento para os próximos 5, 10 anos, tá? E interessantemente também, na minha opinião, né, raramente assim, geralmente a gente vê uma certa racionalidade no mercado quando ele precifica uma empresa. Mas na minha opinião aqui o mercado está bem racional, tá? Quando você vê um múltiplo aqui de 4 vezes para Positivo, né? Lembrando também que a Positivo vai ter um incremento legal de receita em 2022 por conta dela ter ganho a licitação das urnas eletrônicas, né, para as eleições, então ela vai ter um incremento aí da parte do governo, né, da parte eles têm um segmento de que eles atendem ao governo, que eles prestam serviços ao governo, então ela vai ter um incremento muito bom aí dessa linha de receita. Então é muito cenário positivo para, na minha opinião, esse lucro aí, ele tá bem defasado, tá? Talvez seja um certo receio do mercado realmente de que os resultados atualmente eles estão muito acima do que a empresa pode entregar. Mas eu discordo, tá? Sinceramente, eu acho que a empresa ela tem muito potencial e ela deve manter esses resultados aqui por um tempo. E aí não justifica realmente esse valor de mercado. Eu acho que no momento que o mercado realmente olhar e ver que a empresa, esse é o novo patamar da Positivo, ela vai começar a entregar recorrentemente, né, esse lucro aqui de 200 milhões, 300 milhões recorrentemente, ou até aumentar um pouquinho mais, não faz sentido essa precificação, tá? Então acho que assim, é um risco de execução alto também. A gente está indo do menor risco de execução até o maior risco de execução. Mas eu acho que tem potencial aqui, é interessante para quem realmente quer se expor a uma tese um pouco mais arriscada, tá? Positivo aí, então, tá na nossa lista de microcaps. E a última empresa é a WDC Networks Live Tech da Bahia, tá? Uma empresa, essa empresa aqui de fato você tem uma grande possibilidade de diversas coisas poder acontecer, né? Ela tá entrando em segmentos assim que são segmentos bem incipientes, como a parte do TaaS, né, que eles chamam, que é o Technology as a Service, então eles oferecem tecnologia como um serviço. Eles dizem que isso é uma grande tendência, que as empresas tenderão a cada vez mais terceirizar essa parte, né? Faz sentido para as empresas, faz sentido para eles pra caramba também, porque eles conseguem margens bem interessantes nesse segmento. E é uma empresa aí que veio a seus R$ 22 atualmente negociando aí nos R$ 14. Se a gente for olhar o PL histórico da empresa, você vê que ela veio a 17 vezes e está a 12 vezes lucro, valendo menos de R$ 1 bilhão aí de valor de mercado. Então a empresa é bem pequena mesmo, é a menor empresa que a gente tem da nossa lista aqui. E assim, para quem gosta, para quem entende um pouco mais essa área, pode ser uma empresa interessante para estudo, tá? Agora é claro, é a empresa mais arriscada em questão de resultados, tanto que a empresa tem sofrido um pouco nos últimos trimestres para entregar esse crescimento que é esperado dela, mas a gente acha que no geral, né, a empresa está bem posicionada para conseguir capturar aí um crescimento interessante para os próximos anos, né? A empresa está investindo em diversos segmentos, né? Tem a parte solar também, que tende realmente a agregar bastante valor nos próximos anos, mas deixando bem claro que ela com certeza é a empresa mais arriscada da nossa lista, tá, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa lista de microcaps, tá? Se você gostou desse vídeo, manda para os seus amigos investidores que estão buscando empresas, né, com esse perfil. E
Também se você tem outra sugestão de empresa para entrar aqui na nossa lista, lembrando que o valor de mercado tem que ser até 3 bilhões de reais, tá pessoal? Coloca o comentário aqui embaixo, beleza? E aí, se curtiu o vídeo também, deixe seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. Um abraço pra vocês aí e até semana que vem. Até mais!